A paz do Senhor Jesus para todos os amados irmãos em Cristo Jesus e todos os amigos que sempre estão assistindo e ouvindo os vídeos de instruções da Palavra de Deus, que sempre aqui é proporcionado para vocês. O meu objetivo é trabalhar a informação do Evangelho. O que a humanidade precisa é conhecer o Evangelho. A informação que esse Evangelho, que é as boas novas, as boas notícias que Deus enviou à terra para o homem, que lhe dá esperança para que ele tenha o conhecimento da salvação que ele precisa. O Evangelho tem que ser trabalhado com esse entendimento e pregado, informado, levado ao conhecimento das pessoas, o que o Evangelho realmente nos avisa. Deixa eu colocar aqui, não perturbe. Já está. Para que não haja interferência diante da nossa programação aqui de instrução, de esclarecimento. Então, é importante o Evangelho de Cristo ser pregado à humanidade. Eu sempre digo às pessoas que nós não devemos confundir o Evangelho de Cristo com igreja evangélica ou com nenhuma religião, porque é totalmente diferente. O princípio, o meio, a direção é diferente. O que as igrejas evangélicas e as religiões levam o povo a viver, praticar e crer como um meio de vida com Deus para a salvação, não é nada daquilo que o Evangelho ensina. O Evangelho, ele não leva ninguém a viver uma vida de formalidade religiosa. O Evangelho, ele não conduz ninguém a nenhum ambiente como centro da busca do encontrar a Deus naquele local, naquele ponto central onde existe misticismo, onde as pessoas mistificam os ambientes, onde dizem que é casa de Deus, é templo de Deus, é altar, é lugar santo. Nada disso o Evangelho ensina. O Evangelho não conduz ninguém a nenhuma direção dessa. Isso aí é uma coisa paralela, colocada pelo homem, que adiciona meios. O Evangelho, ele não leva ninguém a essa direção. Então, por isso que eu sempre digo, estou sempre chamando a atenção das pessoas e com isso arrumando aborrecimento. As pessoas se aborrecem comigo porque eu prego a verdade do Evangelho que vai aborrecer os que estão na mentira, os que não condizem com o Evangelho, os que não andam direito dentro do que o Evangelho orienta, os que não pregam a verdade do Evangelho, os que estão criando outros meios, doutrinas, pregando um outro Evangelho. Quando eu prego a verdade do Evangelho, eu vou aborrecer todo o sistema e todos os que estão no sistema, vivendo as mentiras, os preceitos, os meios, as regras, as normas, que não condiz com o Evangelho, que não está na direção que o Evangelho convida você e eu a seguir. Então, eu sempre digo, não confundam o Evangelho de Cristo Jesus com religião, igrejas evangélicas nenhuma, nem tampouco nenhuma religião. O Evangelho de Cristo, ele não veio ao mundo como uma instituição religiosa, para o povo estar dentro dessa instituição, ser membro e propriedade dessa instituição, cumprir sua vida de devoção a Deus dentro dessa instituição, viver sua regra de fé e prática diante daquilo que é estabelecido na instituição, dentro do domínio e da autoridade dos líderes nas instituições. O Evangelho não trouxe esse padrão. O Evangelho não ensina, não conduz ninguém a isso. Isso não é o princípio do Evangelho. O Evangelho de Cristo é uma informação. Informação essa de Deus para a humanidade. Por onde a humanidade vai ter o conhecimento por meio dessa informação. A humanidade tem o conhecimento por onde vão encontrar saída, esperança para a sua salvação. O Evangelho é uma informação que a humanidade tem que crer e se conduzir por ela para ser salva. Não é um ambiente para uma vida formal religiosa, para você estar ali dentro e viver tudo aquilo para ser salvo.
Deu para entender a diferença do evangelho para a religião evangélica, a igreja evangélica ou qualquer religião? Porque hoje as pessoas são ensinadas de que só são de Deus se tiver em tal instituição, porque essa é a verdadeira. O povo verdadeiro de Deus é o que estão dentro da religião A, B, C, D, porque a igreja verdadeira de Deus é a religião A, B, C, é a igreja A, B, C. Então nada disso o evangelho informa. Quem cria isso são os homens. Movimentos, cultos, rituais, cerimoniais. O evangelho não ensina nada disso. O evangelho não ensina você ser pentecostal ou ser tradicional. O evangelho não ensina você fazer pacto, voto, campanha ou nem subir ladeira pagando promessa com lata d'água na cabeça. O evangelho não ensina você buscar misticismo, alcançar a bênção de Deus por meio de rosa ungida, sal grosso, missa, penitência, água benta, rosário, escapulário, crucifixo. O evangelho não ensina nada disso. O evangelho não leva ninguém a estar buscando a Deus ali, aqui, acolá, em monte, em igreja, em templo, em lugar que diz que é onde encontra Deus. O evangelho não ensina nada disso. O evangelho não ensina ninguém a fazer pacto, voto, campanha para Deus abençoar. O evangelho não ensina ninguém a buscar libertação dentro de ritual, de culto místico, de libertação, quebra de maldição, culto da chave, culto das 7 voltas, culto da campanha, 3 semanas de vitória, 3 semanas de campanha, a campanha da restauração, a campanha das portas abertas. Isso tudo é paganismo. Eu lamento, eu fico triste, porque as pessoas que estão vivendo dentro desses entendimentos, dentro desses princípios, dentro dessas práticas, nessa direção, estão perdidas de Deus. Estão afastadas de Deus pelo entendimento entenebrecido, pela ignorância do coração e a dureza, por não conhecer a verdade e nem querer dar ouvido à verdade. Eu fico triste porque essa multidão que está vivendo esses movimentos, esse evangelho anátema, esses ventos de doutrina, dentro desses preceitos dos homens, dos ambientes onde eles colocam ali como um lugar central para a vida com Deus, para ser de Deus, onde diz que é o templo, é a casa, é o lugar santo, onde diz que estão ali porque são de Deus, dentro daquele ritual que participam de batismo, de ceia e não sei o quê. É tanta coisa que o povo está vivendo presa, escravizada em ritual, cerimônia, culto, obrigações, ordenança, norma, regra, proibições, julgos e fardos pesados. É tanta coisa que colocaram que o evangelho não pede, que faz o povo cair da graça, desviar da doutrina de Cristo, do evangelho da salvação. O evangelho de Cristo não ensina ninguém a viver essa formalidade religiosa que o mundo vive, dentro desse sacrifício religioso, dessas obrigações, dessa vida dependente da religião, como se fosse para Deus. O evangelho não ensina isso. O que está faltando? Não é igrejas evangélicas. Tem muitas igrejas evangélicas, é uma batendo na outra. Tem ruas que tem 3, 4, 5 igrejas. O que está faltando? É pregadores de movimento, do reteté, de visão, de revelação? Não, tem muitos. É um batendo no outro aí, cada um buscando espaço nos púlpitos das igrejas para se apresentar. O que está faltando é culto de poder, culto de milagre, culto de restauração, campanha, marcha, voto. Tem muitos. É muito culto, é muita campanha, é muito pacto, é muito voto, é muito sacrifício religioso. O que está faltando? O que está faltando é homens compromissados com o evangelho para pregar para o povo a verdade que o evangelho revela. Convidar o povo a crer na informação do evangelho e a se dirigir por ela, para que sejam salvas. O que está faltando é pregadores que preguem para o povo a necessidade espiritual que o povo tem, de poder receber de Deus o perdão, de ser reconciliado com Deus, de encontrar o perdão para a salvação. E tudo isso é pelo arrependimento, se convertendo a Cristo para ser salvo. O que está faltando é homens que preguem o evangelho da salvação, porque o poder de Deus para salvar o homem perdido não está dentro de igreja, não está em culto, não está em usos e costumes, não está em ritual, não está em cerimônia, não está em igreja, em coisa nenhuma. O poder de Deus para salvar o homem perdido é o evangelho de Cristo Jesus. E salvação é para quem crê no evangelho. Não é para quem vive dentro de religião ou igreja evangélica. É crer que é ter o entendimento daquilo que você está sendo informado. É você crer e seguir aquela direção da informação que você recebeu,
Isso é o que leva o homem a ser salvo, quando ele ouve a informação do Evangelho, quando ele crê na informação do Evangelho e quando ele se conduz, convertendo-se à informação, à direção do Evangelho, que leva o homem a Cristo, não é a nenhum lugar. O Evangelho não leva ninguém a canto nenhum. A ritual, a cerimônia, a igreja, a religião. O Evangelho nos leva a Cristo. O lugar que o Evangelho leva o pecador a ir e a estar para ser salvo e alcançar a graça de Deus, a salvação, a vida que ele precisa de Deus, é em Cristo, por Cristo. Não é por nenhuma outra direção, nenhum outro meio, que é colocado aí dentro das religiões para o povo viver como um meio de buscar encontrar Deus. Não. Então, o que está faltando é isso, é homens que tenham consciência, que tenham compromisso, que tenham lucidez, sobriedade, conhecimento da palavra, porque ninguém pode pregar a verdade se não conhecê-la. Ninguém pode pregar salvação se não tiver verdadeiramente convicto e receber toda a salvação. Ninguém pode pregar o Evangelho se não creu no Evangelho, se não entendeu o que é o Evangelho. Por isso que tem muita gente aí pregando um bocado de coisa errada aí, Evangelho anátema, doutrina de demônios. Por quê? Porque não tem a mente de Cristo, não foram convertidos, não tem um entendimento transformado, estão nas trevas. E quem está nas trevas está conduzido e guiado pelos espíritos enganadores, que levam esse povo a pregar doutrina de demônio para o povo, a tirar o povo da direção do Evangelho, pregando o Evangelho anátema, onde o povo só busca as coisas da terra, onde o povo não é advertido da sua miséria espiritual diante de Deus, onde o povo não é advertido a se converter e a arrepender-se para ir a Cristo. Não é para viver uma vida formal, ser devoto, praticante e aliar-se e ser membro de uma religião, de uma igreja, para poder dizer, agora eu sou da igreja, eu sou de Deus. Não! Esse não é o caminho para Deus. Isso é um caminho anátema. Eu estou sempre informando aqui. Essa é a causa de tantas pessoas estar aborrecidas comigo. Eis a causa porque tantas pessoas, tanto aqui na minha comunidade onde eu vivo, como aqui na rede social, aonde quer que eu pregue. Esse é o motivo das pessoas se aborrecer comigo e me julgar e me desfazer da minha pessoa. Se desfazer da minha pessoa. Por quê? Porque eu incomodo. Por quê? Porque eu prego a luz. Eu levo a verdade, eu levo a luz de Deus que ilumina o entendimento de quem está nas trevas. E logo, quem está nas trevas se aborrece com a luz. E a palavra diz que não vem para a luz, não aceita a luz, porque as suas obras são más, são das trevas. São reprovados pela luz. Faz oposição. O que está faltando é isso, gente. Vamos advertir o povo. Não vamos prender o povo em um cerimonial dentro de igreja. Não vamos prender o povo dentro de ritual, de formalidade, de culto, de religião, de sacrifício religioso dentro de igreja. Não vamos deixar o povo dependente de igreja. Vamos pregar a verdade para o povo, formar no povo discípulo de Cristo. Vamos formar entendimento de Cristo no povo, para o povo ser livre, não preso dentro de uma instituição, dentro de um sistema religioso. O povo tem que conhecer a verdade para ser livre. Não busque causa de ganho. Não busque prender o povo na mentira dentro do seu império, do seu ambiente, do seu lugar institucional, para poder lucrar no povo. Não, seja sincero. Prega o Evangelho de Cristo. Porque se você estiver sendo pedra de tropeço para outras pessoas, você nem entra e nem deixa as pessoas entrar. E a sua condenação não tardará. Já está. Por causa da sua atitude. Nem crê no Evangelho e ainda é pedra de tropeço para outras pessoas, pregando mentira, heresia, contextos errados que tiram o povo de Cristo, da direção, da submissão, da esperança, da confiança, da ida a Cristo. O povo está se dirigindo a outros lugares. O povo está confiando em outras coisas. O povo está alicerçando sua vida dentro de instituição religiosa, de vida religiosa, de formalidade religiosa, de sacrifício religioso, de vida devocional consagrada a obrigações religiosas, não é a Cristo pela palavra. Nós precisamos levar para o povo o conhecimento de Cristo. Formar no povo discípulos para Cristo, não para a minha instituição, não para a minha igreja, não para o meu ambiente, onde eu quero congregar mais gente, para poder ter muitas pessoas, não. Nós temos que fazer discípulos para Cristo. E como é que nós fazemos discípulos para Cristo? Ensinando o povo de Cristo, para o povo aprender de Cristo,
para o povo crer em Cristo, para o povo se direcionar a Cristo, para o povo confiar em Cristo, para o povo saber que o lugar que o crente tem que estar não é a igreja, é Cristo, para o povo saber que tem que ser devoto e praticante, não é a obra religiosa de igreja, é a Cristo, para o povo saber que tem que se submeter e ser fiel e devoto e praticante, submisso, obediente, não é a líder de igreja, é a Cristo, a palavra de Cristo. E seja qual for o líder de qualquer igreja ou religião, ou qualquer outro órgão, não trouxer a direção de Cristo, o povo está livre para poder rejeitar, desprezar e não compactuar e se apartar dos tais. Mas o povo hoje é orientado o quê? A ficar no cabresto dos líderes dentro do sistema, a viver praticando, sendo devoto, consagrando sua vida na dependência de instituição religiosa. O povo não está aprendendo a buscar a Jesus na palavra. O povo não está sendo motivado a buscar aprender de Cristo. Irmão, leia a palavra, vá aprender de Cristo. Veja o que Cristo ensinou, veja o que os apóstolos ensinaram. Vá aprender qual é a direção da vida cristã, o que nós como cristãos temos que viver, praticar e guardar e perseverar. Vá aprender onde você tem que estar, irmão. Vá aprender qual é o local onde Deus habita, irmão. Vá aprender como adorar a Deus, o que é adorar a Deus. Vá aprender, irmãos, o que é ser de Deus. Vá aprender a combater o bom combate da fé. Vá aprender a ser prudente na fé. Vá aprender a se defender da fé contra os falsos profetas que pregam falsas profecias, que pregam falsas doutrinas, que tiram o povo da direção de Deus. Vá buscar ser firme, constante e abundante na obra do Senhor, não é em obra de igreja. A obra do Senhor não é trabalho nem vida religiosa dentro de igreja, se sacrificando, vivendo sacrifício religioso, de culto, de trabalho religioso. A obra do Senhor é estar em Cristo, mantendo a fé, sendo prudente na fé, firmado na fé, guardando a fé, combatendo o bom combate da fé e vigiando para não apostatar da fé. Essa é a obra do Senhor. O Evangelho não ensina ninguém a viver obra de igreja como obra de Deus. O Evangelho não ensina ninguém a estar vivendo um sacrifício de culto, de presença, de ritual, de formalidade, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, porque se você não estiver aqui, não busca Deus. Vá aprender o que é buscar a Deus, irmão. O povo tem que aprender, o povo tem que ser ensinado o que é casa de Deus, o que é buscar a Deus, o que é adorar a Deus, o que é estar em Deus. Como é que nós somos de Deus? O que é a fé que é aprovada por Deus? O que é a vida cristã para viver firme na confiança, na esperança da salvação? Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Escapa por tua vida. Seja fiel até a morte à palavra de Deus. Não negue o nome do Senhor. Guarde a palavra dele. Com pouca força, persevere, porque a graça do Senhor em nossas vidas nos basta. Já somos mais que vencedores em Cristo. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais que Cristo nos garantiu está guardada nos lugares celestiais. Para nós, não precisamos correr atrás de vitória, de bênção, de culto de libertação, culto de poder, culto de restauração, campanha disso para alcançar isso e aquilo outro. Em Cristo já temos a bênção de Deus, as bênçãos de Deus. Já estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Podemos descansar na sombra do Onipotente. Em Cristo, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa vida. Não é através de campanha para você ser livre do mal. Em Cristo, somos mais que vencedor. Em Cristo, estamos guardados na proteção divina, guardado e protegido dentro da promessa de Deus para a vida eterna. Em Cristo, não há condenação para nós. Em Cristo, já saímos da condição de morto, separado de Deus. Estamos na vida, na comunhão com Deus. Em Cristo, nenhuma condenação há para nós. Em Cristo, nós temos diante dessa tribulação, nós temos o conforto, o consolo de Deus. Nós temos a paz de Deus. Nós temos o refrigério em nossa alma. Em Cristo, nós temos o socorro que vem do alto. O nosso socorro vem do Senhor. Ele não mandou fazer campanha para socorrer ninguém. Ele não mandou fazer promessa, pacto, voto para ninguém alcançar nada dele. Em Cristo, pela fé em Cristo, nós estamos guardados em Deus. Nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter esse entendimento de uma vida com Deus em Cristo, não dentro de vida religiosa, não dentro de sacrifício religioso, não dentro de formalidade religiosa, não dentro de obrigação religiosa.
A nossa obrigação como cristão é viver o amor, é viver a justiça, é viver a verdade, sendo sincero um com o outro, não desfazendo de ninguém, não julgando ninguém, socorrendo o necessitado, estendendo a mão para o miserável, sendo verdadeiro, não hipócrita, fazendo bem a quem nos faz mal, orando por quem nos persegue. Isso é o que nós devemos viver como vida cristã. Não é uma vida de escravidão, de presença de culto de igreja. Não é uma vida de formalidade de vida religiosa de igreja. É uma vida com o nosso próximo, da nossa vizinhança. Andar em paz com todos, seguir a paz com todos, santificando nossa vida, guardando a palavra. Não se comunicando com as obras infrutuosas das trevas. Jesus não mandou ninguém estar preso dentro de um sistema religioso escravizado em sacrifício religioso. Jesus nos trouxe a liberdade, porque até então o povo estava preso dentro de vida religiosa, dentro de sacrifício religioso, como meio de encontrar Deus. Aí Jesus vem e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Jesus não mandou ninguém ir a nenhuma igreja ou religião. Ele disse: vinde a mim. Jesus não mandou ninguém fazer sacrifício religioso, nem campanha, nem pacto, nem voto para abençoar ninguém. Ele disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem. Jesus não disse a ninguém que tem que ir para a igreja para adorar a Deus, porque Deus mora ali, ali é o templo, ali é a casa de Deus. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, ele está presente, não é num ambiente específico. Jesus disse: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não disse que ia morar em nenhuma igreja, instituição. Ele mora naquele que crê nele. Ele mora naquele que está guardando a palavra dele. Ele está em nós, conosco. Ele que nos guia, ele que nos dirige. Ele é a autoridade para a gente seguir, obedecer e se submeter. Jesus não mandou estar debaixo da autoridade de nenhum homem como uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual para nós cristãos é Cristo, a palavra dele. Não é pastor, nem papa, nem padre, nenhum líder religioso. É a palavra. Pode ser qualquer um que não traga a palavra. Não devemos nos submeter, porque a autoridade espiritual para a nossa vida cristã é a palavra de Cristo, é o próprio Cristo, porque o governo da igreja de Deus, que somos nós, não é pastor, nem papa, nem pastor presidente. É Jesus que é a cabeça da igreja, por onde nós temos que estar submisso, obediente e sendo guiado, porque o guia da igreja de Cristo é o próprio Cristo quem nos guia pelo Espírito Santo, que nos leva não a viver dentro de igreja, mas a andar na palavra, em toda a palavra. Foi isso que Jesus disse. Nós precisamos pregar essa verdade para o povo. Fazer o povo discípulo de Cristo. E isso só pode acontecer se a gente ensinar o povo, para o povo ter o entendimento do Evangelho. Não é o entendimento da regra da igreja, da norma da igreja, do estatuto da igreja, dos cultos de igreja, das obrigações de igreja. O povo tem que ser formado no entendimento da doutrina de Cristo. A palavra, o Evangelho da graça de Deus. O povo tem que ser formado nisso. 90% desse povo que estão dentro de igreja evangélica não conhece nada do Evangelho. 90% desse povo que estão dentro de igreja evangélica não são formados, não são instruídos, não são guiados no Evangelho. Vive praticando obras pagãs, rituais, cerimoniais, vivendo misticismo, vivendo paganismo em nome de fé em Deus. Não é essa fé. Essa fé que o mundo vive natural dentro das religiões é reprovada por Deus. A fé que Deus aprova é a fé pelo Evangelho. O homem ter o conhecimento do Evangelho e confiar, acreditar e viver firmado na esperança do Evangelho. Essa é a fé que é aprovada por Deus. Por isso que Paulo vai dizer: examinem-se a si mesmo, para vocês verem se permanecem na fé ou se vocês não têm sido reprovados. E Paulo ainda vai dizer, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 1 e o 2, Paulo vai advertir os irmãos a quem tinha sido levado o Evangelho para eles. Paulo vai dizer: meus irmãos, o Evangelho que eu informei a vocês, que eu anunciei a vocês, que eu levei para vocês, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer. Não é dentro de igreja, é no Evangelho. Paulo vai dizer: vocês só podem ser salvos
se permanecer no evangelho que eu tenho pregado. Se é que não creste em vão. Paulo nunca disse a ninguém tem que estar na igreja para ser salvo, tem que ir para a igreja para buscar a Deus, tem que estar na igreja para garantir que é de Deus. Não! Paulo estava sempre advertindo os irmãos a ser prudente, a estar no evangelho. E se não tiver no evangelho, não é de Deus, não é salvo. Dá uma lidinha lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. É interessante, irmão. Os pastores não pregam isso. Os líderes das religiões não querem que o povo conheça essa verdade. Eles manipulam, centralizam tudo na igreja, para o povo saber e entender que a dependência dele com Deus tem que ser na igreja. Não. A minha vida está dependente do meu conhecimento para uma vida com Deus. Eu dependo do conhecimento de Deus para estar em Deus pela palavra dele. Nossa dependência de vida com Deus é em Cristo. E para estar em Cristo, tem que conhecer a verdade que liberta, que é Jesus, e andar por ela. O povo hoje, dentro das religiões, é escravizado na mente, cauterizadas e com a opressão psicológica na mente do povo, levando o povo a ser dependente de igreja, de sacrifício de igreja, de vida de igreja, religiosidade de igreja, cumprir formalidade de devoção de igreja como se fosse o centro da vida com Deus, nesse ambiente, cumprindo toda a regra, norma e ordenança que lá está dando para o povo. O povo tem que ser ensinado a sua dependência de Deus pelo Evangelho. E isso é por conhecimento. Tem que ter o entendimento. E você tem que se preocupar em buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, examinando as Escrituras, buscando o conhecimento do Evangelho. Porque Jesus, ele estava sempre advertindo o povo sobre o conhecimento por onde o povo tinha a vida eterna. Jesus vai dizer a um grupo religioso, de líderes, ele vai dizer, vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Jesus vai dizer, e vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Interessante que eles liam a palavra, eles estudavam a palavra, mas negavam a direção da palavra, porque eles criaram outro meio, outro caminho, outra forma para o homem ser salvo. Jesus vai dizer, é a palavra que testifica de mim. E o homem só é salvo, só tem vida eterna por mim. Não é por igreja, não é por ritual, não é por sacrifício, não é por obra religiosa, não é por religião, nem por igreja nenhuma. Jesus vai dizer, vocês examinam a palavra e não vêm a mim. A palavra dirige o homem a Cristo. Aí o cara está lá, pegando a palavra e dizendo, tem que guardar o sábado para ser salvo. Tem que ser batizado para ser de Deus e ser salvo. Tem que estar na igreja, senão não é de Deus. Porque a igreja é o lugar onde você está ligado com Deus. Tem que cumprir os rituais, ceia, batismo, isso e aquilo outro. Tem que fazer isso, tem que guardar... Gente, o povo está tirando vocês da palavra. A palavra não mostra nada disso, a palavra mostra Cristo. É Cristo por onde eu estou em Deus, por onde eu sou de Deus, por onde eu tenho salvação de Deus, por onde eu tenho a bênção de Deus, por onde eu tenho a comunhão com Deus, por onde eu estou na promessa de Deus. É em Cristo, por Cristo. Não é por ritual dentro de igreja, não é por nenhum sacrifício religioso, não é por devoção, não é por guardar usos e costumes, não é por viver a vida santa na religião, nem a vida justa religiosa. É para viver a vida santa na palavra de Deus. Santificar a minha vida é eu andar na palavra, não é andar dentro de formalidade religiosa. A Bíblia não fala de santificação dentro de vida religiosa, dentro de usos e costumes. Santificação é na palavra. Santifica a tua vida com aqui, ó, a tua palavra no teu entendimento para não pecar contra Deus. Foi o que Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você está pensando que porque você não usa brinco, não usa maquiagem, não veste roupa além do joelho, você está pensando porque você anda no padrão da tua religião, porque você vive guardando usos e costumes, porque você é um devoto, é um praticante, é um radical da religião. Você está pensando que a tua vida está santa para Deus por aí, é? Você está muito enganado. Você está tão perdido quanto os outros que estão nas trevas. Vem conhecer a verdade para ser liberto dessa mentira, enquanto é tempo, meu irmão. Porque santificação para a vida com Deus não é dentro de religião nenhuma, guardando usos e costumes, vivendo regra e norma religiosa nenhuma. Santificação para Deus é pela palavra, é conhecê-la, praticar ela, viver ela e perseverar nela. A palavra de Cristo, não é a regra que os homens botam dentro de religião. Então, Jesus, ele mandou os seus discípulos pregar o evangelho, irmão. A função da igreja
nós que formamos essa igreja, a nossa função, o nosso compromisso como membro dessa igreja, que é a Igreja de Deus, não estou me referindo a instituição religiosa nenhuma, porque Jesus não fundou nenhuma instituição religiosa como igreja dele. Igreja de Cristo não é nenhuma instituição religiosa, nem evangélica, nem católica, nem nenhuma outra. Igreja de Deus são pessoas que estão em todos os lugares da terra. São membros que formam o corpo, a igreja, que um dia vai ter a grande reunião, a grande congregação universal de todos os santos quando Jesus vier. Enquanto não acontece essa grande reunião, esta grande congregação universal, os santos estão espalhados na terra, pregando o evangelho, cumprindo o ofício e perseverando na fé em Cristo. Estão ali, aqui e acolá, não estão restritos dentro de uma igreja, instituição. Esta igreja, instituição, não tem nada a ver com Deus, é do homem, é o governo do homem. O governo de Deus, ele é em nós. O reino de Deus não tem aparência. Ele não está ali, nem aqui, nem acolá. O reino de Deus está inserido dentro do homem que crê em Jesus Cristo. O reino de Deus está em nós. É o Espírito Santo nos guiando, governando nossa vida e nos dando a direção para continuar na direção de Deus. Esse é o reino de Deus que está na terra, combatendo contra o reino das trevas, pregando a verdade, o evangelho, levando a luz para o povo que está nas trevas, o conhecimento de Deus por onde o homem é salvo. Não é uma instituição, não é uma regra religiosa. O reino de Deus está em todo aquele que crê em Jesus Cristo, para a remissão de pecados, ser batizado com o Espírito Santo, selado, entrando no reino de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus, não é quem é dessa ou daquela religião, é os que estão selados pelo Espírito Santo, andando, estando, não dentro da igreja, estando em Cristo, no Evangelho, na palavra dele. Esses são os que são de Deus, que é a igreja, que está espalhada na terra. Em todos os lugares deste mundo tem membro do corpo de Cristo que forma a igreja de Deus. Estão firmados nele, alicerçados nele, que é a rocha, que é a pedra angular, que é o alicerce da nossa vida com Deus. Aonde devemos estar é em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Você tem que ser formado nesse conhecimento. Você tem que ser instruído com esse entendimento, com essa instrução. Você tem que buscar aprender de Cristo. Não fique preso aí, dentro desses enganos, desses ensinos anátemas, porque se você quer salvação, você tem que ser prudente. Você tem que estar mais atento a ouvir. E todo aquele que não está te pregando a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Ele pode dizer que é ungido, ele pode dizer que é profeta, ele pode dizer que é sacerdote de Deus, representante de Deus, autoridade de Deus para você. Não caia nessa. Não caia nessa mentira do diabo pregada pelos homens. A palavra de Deus vai nos advertir isso. Você tem que crer no que está escrito aqui, meu irmão. Não é no que os homens estão ensinando por aí nas igrejas, não. Você tem que crer no que está escrito aqui, na doutrina que foi pregada pelos apóstolos. A doutrina de Cristo. Não é essa doutrina de demônio que os homens estão pregando na igreja, não. Olha o que a palavra vai dizer. Na segunda carta do apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, no versículo 9 e o 10, o apóstolo João vai advertir os irmãos. Olha a advertência importante que João vai dar aos irmãos. Ele vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera, aonde? Na doutrina de Cristo. Nunca deixe sua mente ficar presa à igreja. Vá buscar aprender sua mente com o conhecimento de Cristo, a doutrina. Nenhum dos apóstolos incentivou ninguém a estar dentro de igreja. Nunca centralizaram a vida de ninguém dentro de igreja como hoje o povo ensina e é ensinado. Os apóstolos estavam sempre colocando o povo na direção da palavra, centralizado no evangelho. Sendo prudente a estar, não era dentro de igreja, era em evangelho. É no evangelho. Olha o que João vai dizer. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz
a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudais como irmão na fé, porque esse não é de Deus, irmão. Hoje aí a gente vê, né, os homens aí se denominando de Deus, todo mundo aí se consagrando aí, porque é de Deus, é chamado de Deus, é a unção de Deus, é o ungido de Deus. De Deus não é quem está dentro de igreja sendo consagrado, sendo ungido pelo outro homem, sendo derramado óleo na cabeça dele, sendo consagrado a pastor, a bispo, a não sei o quê. De Deus é quem está em Cristo no Evangelho, é quem prega a doutrina, é quem está compromissado com o reino de Deus, pregando o Evangelho da verdade, o Evangelho que liberta, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça de Deus. Não é quem está aí vivendo, levando mentira para o povo dentro de igreja. De Deus é quem está levando para você a instrução verdadeira. Por onde você vai ser liberto? Pelo Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a tua vida, se tu crê no Evangelho. Não é se tu se filiar e ser propriedade, membro e negócio de uma igreja, não. É se tu crê no Evangelho, aí tu vai ser salvo. De Deus é quem está pregando o Evangelho. É quem está convidando o povo a olhar para o Evangelho. E João vai dizer isso na sua segunda carta, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. João vai dizer que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quantos estão aí prevaricando? Não perseveram na doutrina de Cristo, não estão ensinando o povo na doutrina de Cristo, estão manipulando e falsificando o Evangelho, estão adicionando outro meio no Evangelho, estão tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo, estão levando o povo à direção contrária ao Evangelho, estão tirando o povo do Evangelho de Cristo, levando o povo a viver Evangelho anátema. É paganismo, é movimento, é ritual, é culto, é um bocado de inovação que o povo está aí recebendo com o nome de Evangelho, o nome de poder de Deus, de movimento de Deus. O povo está perdido dentro do anátema. Por isso que você tem que ter cuidado, não é de estar dentro de igreja, é de estar tendo conhecimento do Evangelho, para não ser levado por esses ventos de doutrina, para não viver essas heresias aí e esses ensinamentos malditos que está tirando você do conhecimento, do entendimento e da direção do Evangelho. Por onde você será salvo? Se crer, se tiver e perseverar até o fim. Olha aí o que é que o povo está entendendo, qual é o conhecimento do povo, onde o povo está vivendo sua fé como se fosse para Deus, o que o povo está praticando, o que o povo está vivendo como regra de fé e prática, aonde o povo está colocando sua vida de devoção e consagrando sua vida, aonde? Fazendo o quê? Para quem? Para Deus? Não, 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 não. Esta atividade religiosa que o mundo vive, dentro das religiões, dentro das instituições religiosas, isso não é a vida que Deus pede para ninguém. Esse não é o caminho para ele. Não, 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 não. O caminho para Deus não é o caminho da religião evangélica. O caminho para Deus não é o caminho da igreja católica. O caminho para Deus não é o meio que ensina a igreja de Mórmon, nem a Testemunha de Jeová, nem o ensino espírita, nem budista, nem tampouco espírita. O caminho para Deus é Jesus, é o que ele ensinou. Jesus, ele disse, vinde a mim, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim, aprendam de mim. Você está indo para onde? Está aprendendo de quem? Está vivendo o quê? Qual a tua vida de fé em Deus? Qual a tua devoção? A tua prática? Tu está tendo compaixão do miserável? Tu está amando o próximo, fazendo bem a quem te faz mal? Tu está andando com entendimento na palavra? Tu está guardando tua vida da corrupção do teu interior, do desejo de prostituição, de mentira, de avareza, de soberba, de altivez. Tu está se negando a isso dentro de ti para guardar a palavra. A palavra tem que trabalhar no teu interior. A libertação é aqui no entendimento. Não adianta viver uma vida formal, mudar as vestes, não beber, não roubar, não matar, viver agora escravo de vida religiosa de igreja. Isso não é a vida que te leva em comunhão com Deus. Aquilo que tu precisa para chegar a Deus é ser liberto. E a libertação é pelo conhecimento. E o conhecimento é da verdade. E essa verdade é Jesus. E quem está nele está livre, liberto e salvo. E tem que andar nele, por ele. Não é ali, aqui nem acolá. Por nenhuma regra religiosa. É por Jesus. Meus amados irmãos, a humanidade está perdida. Todos aqueles que dizem que estão vivendo para Deus estão perdidos de Deus. Essa multidão que está dentro das religiões, cada um se denomina
de Deus. Cada instituição se denomina a detentora da verdade de Deus. Cada igreja se diz o local onde encontrar Deus. Todos se dizem que é o povo verdadeiro de Deus. Esse povo está perdido no final do labor desta vida. O que esse povo vai encontrar quando partir para a eternidade não é a vida com Deus. É a vergonha e o desprezo eterno da condenação eterna. Porque só vai prevalecer é quem está em Cristo andando pelo evangelho dele. Não é quem está dentro de nenhuma religião. O que diz a carta, o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Mais que feliz são aqueles que morrem no Senhor. Não é quem morre dentro de nenhuma religião, de nenhuma igreja. É quem morre em Cristo. E morrer em Cristo é estar com a sua vida guardada no entendimento, do conhecimento do que o Evangelho nos revela, que Cristo fez por nós. Morrer em Cristo é aqueles que perseveraram na vida de entendimento no Evangelho, com a fé, com a confiança, com a esperança em Cristo, não vida dentro de igreja. O povo hoje ele tem o entendimento de que se eu sair da igreja, eu saio de Deus. Se eu não estiver na igreja, eu não tenho a Deus. Se eu não viver a prática religiosa, eu não estou fazendo a obra de Deus. Se eu não for para os cultos da igreja, eu não busco a Deus. O povo está perdido, irmão. Isso tudo aí é entendimento errado. O povo está perdido de Deus. Estão mais cegos do que o cego. Precisamos da luz de Deus para poder ser guiado na vida com Deus. E a luz de Deus é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos é a palavra. Essa palavra é Jesus. Ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas. Porém, que você possa receber o esclarecimento no seu entendimento da luz de Deus. Jesus Cristo, o evangelho dele, o que ele ensinou. E eu quero deixar para vocês, meus amigos e irmãos em Cristo aqui, dessas redes sociais, uma orientação. Se dediquem. Não se preocupem a aprender de Moisés, a aprender de Mefibosete. Não se preocupem em aprender do azeite da viúva. Não se preocupem em aprender de coisa nenhuma das muralhas de Jericó. Esses títulos que as pessoas fazem as campanhas aí, né? Usando esses textos. Vá se dedicar a aprender de Cristo. Leia os 4 evangelhos e as cartas apostólicas. E a partir daí, você vai ter o entendimento da verdade, porque essa verdade veio através de Cristo. A graça e a verdade vieram por Cristo. Nós temos que ter o conhecimento da graça e da verdade para estar na vontade de Deus. Através de Cristo. E para você conhecer de Cristo, você tem que ler os 4 evangelhos e as cartas apostólicas e Atos dos Apóstolos. E a partir daí, o Espírito de Deus vai te dar a direção do meio que você precisa ter para ser salvo. Porque o conhecimento do Evangelho você tem aqui, no Evangelho de Cristo e nas cartas apostólicas. Para você ser bem-aventurado, conhecer a verdade e ser liberto. Faça isso. Não se preocupe em aprender de Jó, da mulher de Jó, de Mefibosete, do azeite da viúva. Não, meu irmão. Vá aprender de Cristo, o que Jesus veio trazendo, o que Jesus ensinou, o que ele mandou pregar, o que ele orientou para ser salvo, aonde ele mandou buscar a encontrar Deus, aonde ele disse que nós devemos estar para adorar a Deus, aonde ele disse que nós devemos crer para receber de Deus o perdão. Vá aprender isso para a sua vida ser liberta quando você conhecer a verdade. Essa verdade é Jesus, mas você, para conhecer, tem que ouvir dele. Como vão crer naquele de quem não ouviram? O povo está ouvindo mais aí dos homens, o povo está ouvindo mais das suas necessidades, o povo está ouvindo mais de milagre, de revelação, de prosperidade, de culto disso, culto daquilo. O povo está ouvindo mais a tradição da igreja, os princípios da igreja. Você tem que aprender de Cristo, meu irmão. O que foi que ele trouxe como conhecimento por onde a gente vai encontrar salvação? Vá aprender de Cristo. Qual foi a direção que ele mandou você seguir? A quem ele mandou você crer? A quem ele mandou você estar? Aonde ele mandou você estar para servir a Deus? Aonde ele ensinou você a buscar a Deus? O que é a obra de Deus que Jesus ensinou? Vá aprender de Cristo. Por onde você pode ser salvo? Por onde você pode entrar no reino de Deus? Por onde você pode ser livre da condenação? Por onde você vai ter a vida eterna?
Por onde você não irá a juízo, vá aprender de Cristo com Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Esse é o meu trabalho, pregar a verdade do Evangelho de Cristo, não pervertendo, mas como ele é, o Evangelho de Cristo original, a verdade como ela é, sem acrescentar, sem adicionar, sem manipular e sem falsificar. Pregar aquilo que foi trazido por Jesus e pregado pelos apóstolos. É isso que nós temos que pregar, como doutrina, para o homem encontrar a vida com Deus. É dentro daquilo que está no Evangelho. Então, o que você assim desejar, procura aí mais vídeos de instruções nas minhas redes sociais. Lá no YouTube, no Kawaii, no Instagram e também aqui no Face. Temos vários vídeos de instruções chamando você para essa responsabilidade. Para você conhecer a verdade. O meu objetivo é levar a sua visão para o conhecimento de Cristo, por onde você será liberto e salvo, se crer em nome de Jesus. Amém?